Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. Feliz Páscoa, feliz ressurreição. Estamos na oitava Pascal. Estamos na semana de recordarmos que realmente Jesus está ressuscitado, está vivo em nosso meio. O Evangelho de hoje vai nos ajudar, porque a presença do ressuscitado afasta todo receio. Vamos ouvir assim no Evangelho de hoje. Então elas se afastaram prontamente do túmulo com certo medo, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram para dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes então Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje traz o famoso encontro de Jesus com as santas mulheres, as pias mulheres, que vão ao túmulo do Senhor, vão procurá-lo, vão prestar a sua última homenagem àquele que tinha sido sepultado naquele túmulo. Nós sabemos o que aconteceu. Na hora que nós não conhecemos, só a lua pôde conhecer a hora em que o Senhor ressuscitado saiu do túmulo. Elas chegam lá e encontram a tumba vazia. O túmulo está vazio. O Senhor não está presente. Diante de tal fato, diante disso, elas correm com medo, mas com alegria, porque o Espírito Santo já está falando no coração delas. O Espírito Santo já está transformando o medo humano na alegria do Espírito. Porque a mesma visão tiveram também os soldados romanos que estavam lá de guarda. Estavam lá, dormiram e de repente um grande tremor, e quando eles vão olhar, a tumba está vazia. Como é possível? Também eles saíram correndo, cheios de temor. Também eles foram anunciar: a tumba está vazia. Mas como é diferente a atitude dos dois grupos, dos soldados e dessas mulheres. Estas mulheres, movidas pelo Espírito Santo, correm e correndo, Jesus vem ao encontro delas. Não temais. Ide anunciar aos meus irmãos. Ide dizer que eu estou vivo. Eu ressuscitei. Cumpriu-se a minha palavra. Aqueles outros homens, os soldados, correm também para dizer que o túmulo estava vazio, cheios de temor, porque afinal de contas era a responsabilidade deles manter o corpo ali. Eles não podem pensar: ressuscitou. Eles simplesmente veem o túmulo vazio, a pedra tinha sido rolada, então alguém veio roubar. E eles eram responsáveis por isso. E o que acontece? Outros homens perversos, não querendo que a verdade fosse conhecida, compram o silêncio daqueles soldados. E o temor deles é tranquilizado com o dinheiro. O anúncio que eles poderiam dar, o testemunho que eles poderiam dar, assim como fez um outro soldado romano, horas antes, diante da cruz, vendo Jesus morrer daquela maneira, vendo Jesus perdoando aqueles que estavam ali, gozando dele: se és o Filho de Deus, desce da cruz para que acreditemos. Dizendo àquele bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Dizendo àquela mãe: eis o teu filho, não deixando ela sozinha. Aquele soldado romano, vendo como morria aquele hebreu, disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então existe a capacidade dentro de cada um de nós de testemunharmos Jesus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca diante de nós, das nossas experiências com o próprio Senhor. Mas estes homens, esses soldados que correm para dizer que o túmulo estava vazio, o silêncio lhe é comprado. Lhes é comprado o silêncio. Se vendem, a ganância, a cupidez, a avidez de seus corações silencia suas bocas e eles não anunciam que a tumba estava vazia. Eles não testemunham: não sei o que aconteceu, sei que a tumba tinha um corpo e agora não tem mais. O silêncio lhes é comprado.
Meus irmãos, quantos homens e mulheres hoje não fazem assim também? Não anunciam o Evangelho, não anunciam a verdade, anunciam mentiras, propagam mentiras. Tem a palavrinha bonita hoje, né? Fake news. É mentira. Não existe fake news, não existe inverdades. É mentira ou é verdade. Quantos homens e mulheres hoje se vendem a verdade, permitem-se vender um pedaço do coração ao demônio, ao senhor de toda ganância, ao senhor de toda cupidez, ao senhor de toda avareza. Vendem um pedaço de sua própria alma para silenciar o testemunho da verdade, silenciar o testemunho do Evangelho. E, infelizmente, num grau menor, muitas pessoas de igreja também o fazem. Em certos ciclos de amizades, em certos ambientes, talvez de uma classe social um pouquinho mais alta, eu escondo a cruz que eu levo, eu ponho o tal para dentro, eu esqueço em casa o tal e nem lembrei de trazer. Mas não importa o que está no coração. Mas o que está no coração ninguém vê, né? Então muitas pessoas se escondem a própria fé, se vendem. Talvez não recebem dinheiro imediatamente, mas recebem outro tipo de moeda, não é verdade? Meus irmãos, eu e você não somos chamados a vender aquilo que de graça e imerecidamente recebemos, ou seja, a fé. Diante de nós, muitas vezes podemos nos encontrar num cenário assim, meio assombrado, difícil de saber para onde que a gente tem que ir. Tudo parece igual, tudo seco, não temos muitas referências aqui, mas se o Senhor te chama a seguir, se o Senhor te indica um caminho, crê e confia. Ouve a palavra dele hoje, não temas, segue adiante, ouve a minha voz, não ouve mais nenhuma voz. Quantos homens e mulheres, particularmente jovens hoje, por temor, não vão além, não avançam para águas mais profundas, olham o cenário ameaçador e voltam atrás. Vendem um chamado, um calor, uma alegria que sentem no coração quando fizeram uma obra de caridade, quando ouviram uma pregação de um padre, quando escutaram a oração de uma pessoa que rezava por eles, sentiram aquela alegria, mas abafam-na com as ameaças, às vezes infelizmente da própria família. Coitado da tua mãe, coitado do teu avô, com as ameaças do mundo. Como que você vai se sustentar? Onde você vai arranjar dinheiro? Olha a sua idade, olha a sua juventude, espera mais um pouco, deixa para depois. Quantos homens e mulheres, particularmente jovens, que o Senhor chama ainda hoje, porque o Senhor chama aqueles que Ele quer e capacita aqueles que chama, diante de um cenário assim, tem medo, se escondem. Não podemos. Aprendamos com essas pias e corajosas mulheres que se dirigem no meio da noite para procurar o Senhor, não tem medo de enfrentar o escuro e não tem medo de, encontrando o Senhor, ir anunciar a todos: Ele está vivo, Ele está ressuscitado, o meu Senhor ressuscitou. É verdade, Ele está vivo, Ele falou comigo, Ele me chama, Ele quer que eu vá além. No seu trabalho, meu irmão, na sua atividade profissional, na escola, na faculdade, na fila do supermercado, em todos, na sua paróquia, nós somos chamados a sermos anunciadores da verdade e não silenciadores da verdade, anunciadores da mentira, porque quem não proclama a verdade anuncia a mentira. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana e boa Páscoa para todos.